Graça e paz, sou Josenberg Souza e venho aqui comentar sobre um tema profundamente polêmico que divide muito a igreja. Batismo e mover no Espírito Santo. Eu quero aqui citar o fato de que muitos, dentro das igrejas avivadas, pentecostais, neopentecostais, batistas avivadas, presbiterianas avivadas, metodistas, e qualquer igreja que aceite o manifestar do Espírito sobre a carne. E muitos se escandalizam quando vão nessas igrejas e veem as pessoas rodopiando, as pessoas no chão, as pessoas tremendo, as pessoas em transe. A palavra não é outra. É isso mesmo, é nesse estado que você está vendo. Mas só que acontece que é promessa do Espírito Santo sobre a igreja, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E Josenberg, como é que você me prova? Vamos lá em Colossenses 3,16, em que está escrito que devemos cantar hinos a Deus. Eu vou citar aqui as passagens bíblicas que eu tomo como base, porque o tempo que eu tenho aqui no YouTube é muito pequeno, são 10 minutos. Eu precisaria de 1 hora para dissecar cada fator, colocar até imagens, mas não é possível. Então eu vou ser vai ser bem resumido esse vídeo aqui. Então, voltando aqui ao assunto, como é que você vai saber que é uma manifestação do Espírito de Deus? Se a pessoa está ali sendo manifestada, está ali tremendo, está ali rodopiando, ela consegue contar essa acreditar. Então, nunca mais deixe esse pensamento passar quando a pessoa disser isso, porque ela ali está sendo enchida pelo Espírito Santo, está recebendo poder, está recebendo autoridade dada do céu para ela. E aí os hinos, devem ser cantados, mas sabem a origem? Totalmente pagana. No livro, eu vou citar apenas um livro, História da Música, de Donald Galt e Claude Paliska, em que registra que o primeiro registro de hinos são 2 hinos de Apolo. E ainda no verso 19, lá retrata hino a Nêmesis, hino ao Sol, hino à música, todas as divindades demoníacas da Europa. E tem muita semelhança na ação com os orixás. Ou seja, o inferno é um só. E a operação do engano também é uma só. Então, o que acontece? Com a queda do pecado do homem, o homem perdeu o senso de conhecer o verdadeiro Deus. E tanto é que o apóstolo Paulo falou para os varões atenienses: esse Deus desconhecido é o que eu vim apresentar a vocês. E aí, chega numa igreja dessa, você vê um cara de gente rodando, você verga, o que isso tem a ver? É que os hinos, antes de serem da igreja, houve um resgate da própria igreja para a adoração verdadeira. Então, no seu espírito sobre a carne, em especial no nosso contexto aqui em Salvador, Bahia, que é a África, hora da África, o que acontece? Você vai se espantar. Muitas vezes você cria uma igreja tradicional, uma igreja que não comporta, diz que crê, mas na hora da manifestação se escandaliza e bota para fora, exclui. E é assim que o reino de Deus vai sendo dividido. Aí a igreja ela está inerte espiritualmente muitas vezes, não acorda para a vida que Deus quer para ela por causa desses pecados. Então, aí você se escandaliza, aí você diz que isso aí é demônio. Cuidado. E como eu falei, você precisa... Vem cá, meu irmão, confessa que Jesus Cristo de carne.
Aí se aquela pessoa confessar, estiver lá, ó, no poder, cuidado, para que você não venha blasfemar contra o Espírito Santo. Aí você pode me dizer, bem, mas não criam, no contexto lá, né? Quando Jesus, os judeus blasfemaram contra o Espírito Santo, foi no contexto que ele estava expulsando demônios. Esse expulsa demônios por Beelzebul. Mas é a mesma coisa que muita gente faz. Diz que está sendo manifestada por demônios, sendo que é o Espírito Santo. Então cai na mesma situação, é blasfêmia, é pecado sem perdão. E se você, meu irmão, que falou isso, se você quer perdão agora, é evidência. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Na Bíblia do Estudo Pentecostal afirma isso. E eu concordo. O autor que faz esse comentário, eu concordo. Porque o Espírito Santo é quem convence. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo não se convence, não se deixa e é tirado da consciência dele, da pessoa, a consciência do arrependimento. A Mary Baxter, no livro Revelação do Inferno, que ela foi ao inferno, ela viu um ministro lá que dizia que batismo do Espírito Santo é mentira. Ele morreu e recebe uma condenação terrível. E o apóstolo Pedro ele fala isso. Receberão maior condenação por conhecer o reino da justiça. Né? E o último estado vai se tornando pior do que o primeiro. E as igrejas que criticam o mover do Espírito estão deterioradas, estão adulteradas, estão se prostituindo. Você pode reparar que, eu não vou dizer nem luterana, que nos Estados Unidos agora já aceita bispo, aceita pastor, líder, não líder espiritual, sendo homossexual. Imagina a queda da igreja. Lutero não ensinou nada disso, gente. Você vai na presbiteriana, na batista, eu sou batista tradicional de origem, né? Entupido de mações. Como é que Deus tem parte com isso? Deus tem parte com os santos que Ele colocou ali. Mas com você que está envolvido nisso, Deus não tem parte. Quem está envolvido com maçonaria, eu tenho que dizer, é braço direito do diabo. E aí o reino dividido não subsiste. Ou uma igreja está cheia da presença de Deus, ou uma igreja você está com uma liderança envolvida com maçonaria, até mesmo infiltração, né? Satanista, como sabemos. Acontece que essas igrejas estão sem a presença do Espírito Santo. Mas uma igreja avivada sempre vai ter um profeta que vai dar o cara a tapa, não vai ter medo da morte e vai dizer: você não é dos nossos. Arrependa-se enquanto há tempo. Mas na igreja tradicional diz que os dons cessaram, e aí um engano e um engodo entra, e a igreja vive numa lama, vira um clube social, mas não uma igreja onde Deus fala. E um alerta aos que se manifestam com o Espírito Santo dessa forma: peçam a Deus discernimento para repreender o engano em muitos dos seus irmãos. E aos candomblecistas, fica exposto o Evangelho. E o Espírito Santo, ele vai entrar agora na vida de vocês. Se vocês estão incomodados, fiquem sabendo que Oxalá ele não é soberano. Ele está no ar, mas em Efésios 2 diz que os principados e as potestades que habitam no ar geram desobediência. E tanto é que o candomblé, ele permite fazer o mal. O Evangelho não permite. Então, meu filho, minha filha, meus irmãos, minhas irmãs, futuros irmãos, futuras irmãs, em nome de Jesus, receba a visitação do Espírito Santo agora. E que o fogo dos altos céus, como em Pentecostes, venha sobre você. E que o convencimento do Espírito Santo também venha sobre você, em nome de Jesus. E a você, meu irmão, que ofendeu alguém ao ver se manifestando pelo Espírito Santo, peça perdão a essa pessoa, é consciência, porque Jesus está voltando.
que Ele vai prestar conta de mim e de você no grande dia. Deus os abençoe. Até mais.